Uma mensagem que Deus falou muito com a minha vida, na minha adolescência ainda. Eu ouvi essa mensagem a primeira vez pela Ana Paula Valadão. E foi um momento muito importante assim, no crescimento da minha intimidade com Deus. E essa mensagem marcou muito minha vida. Eu já preguei ela em vários lugares. Acredito que até alguns irmãos aí que vão estar assistindo já devem ter me ouvido falar essa mensagem. E Deus sempre falou muito comigo. E o tema da mensagem é que Ele não desistiu de você, que Ele não desistiu de mim. Nós vamos falar em base de Pedro, sobre a história de Pedro. Essa mensagem também foi a base para escrever a peça de Páscoa que a gente transmitiu aqui no Facebook da Igreja de Deus agora nessa Páscoa, que foi o Quepá, que era uma visão de Pedro sobre a crucificação. Então Pedro é um personagem muito importante para a gente conseguir nos ver de acordo com o Evangelho. Algumas coisas importantes sobre Pedro. O bom da gente ter a transmissão é que os irmãos podem prestar atenção aí, depois você volta para pegar as referências, porque a gente vai falar de muitas referências. Pedro esteve à frente da igreja primitiva, ali no livro de Atos. Antes do Espírito Santo descer em Pentecostes, Pedro já estava movimentando as pessoas para o Evangelho. Foi Pedro que promoveu a eleição de Matias para substituir Judas, está em Atos 1,15. Ele estava com João na porta do templo, quando ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Era Pedro que estava lá, está em Atos capítulo 3, do versículo 4 ao 8. Logo em seguida desse milagre, Pedro pregou para milhares de pessoas e elas se converteram. Isso está lá no capítulo 3, no versículo 12. Foi ele que encarou os sacerdotes e os escribas que crucificaram Jesus e os chamou para o arrependimento, está em Atos 4, 8. Ele que trouxe juízo sobre a vida de Ananias e Safira, os irmãos conhecem, que eles pecaram e eles caíram mortos. Foi Pedro que estava lá, isso está em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 8. A sombra de Pedro curava, isso está em Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16. E foi Pedro que ressuscitou Dorcas, isso está em Atos no capítulo 9, versículo 36 e 41. Então olha só que legal, quando a gente vê Pedro ali no livro de Atos, a gente olha e fala, nossa, mas Pedro era um homem muito usado por Deus. E nós podemos olhar para nossas vidas e pensar, não, eu não. Pedro sim, Pedro andou com Jesus, Pedro isso, Deus pode usar Pedro, mas Deus me usar, será que Deus consegue me usar? Você já pensou, meu irmão, a sua sombra curar pessoas, você andar pelos lugares e as pessoas serem curadas por onde você passar, tamanho a glória de Deus na sua vida? Mas você pode olhar e pensar, não, mas Pedro é diferente. Nós vamos analisar 3 momentos muito importantes da vida de Pedro. 3 momentos que nós conseguimos ver a nossa identidade humana na vida de Pedro, mas que Jesus via Pedro de Atos. Em todos esses momentos, Jesus via um Pedro diferente. A primeira referência ela vai estar lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a 33. É uma passagem que os irmãos conhecem, não vai dar tempo da gente ficar lendo todas as passagens, mas depois os irmãos podem estar lendo. Uma passagem que todos conhecem, que é Jesus andando sobre as águas. Algumas coisas muito importantes nessa passagem. Vocês podem observar que os discípulos, quando eles veem Jesus, o que eles começam a dizer? É um fantasma. Ou seja, eles já tiveram medo. O que está acontecendo? A situação era confusa para todo mundo. E Jesus diz, não tenham medo, venham. E Pedro foi. Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro começou a dar os seus primeiros passos de fé sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus, ele estava crendo em Jesus. Mas em um determinado momento, Pedro começou a olhar para a tempestade, Deus começou a olhar para os ventos, Pedro começou a olhar para a situação atual. E o que Pedro fez? Pedro teve dúvida, Pedro perdeu a sua fé. E quantas vezes nós fazemos isso? Ou em situação como nós estamos vivendo hoje. Quantas vezes nós paramos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós paramos de olhar para Jesus. Quando isso acontece, nós estamos sendo incrédulos. É como se nós dissermos, imagine Pedro andando sobre as águas, ele confiando que o poder de Deus está sobre ele, ele consegue andar sobre as águas. Mas em um determinado momento, quando ele olha para a tempestade, ele fala, não, eu não acredito que eu possa andar sobre as águas. É como se ele dissesse isso. Não, olha a tempestade, olha as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus deu uma palavra para nós, Deus ministrou na sua vida, Deus te chamou para o ministério, mas quando você começa a olhar as circunstâncias, você começa a falar, não, eu acho que tem alguma coisa errada, não é bem assim, e Pedro afunda.
Pedro afunda. E nesse momento que ele começa a afundar sobre as águas, é bem natural a gente pensar que Jesus poderia pensar assim, né? Pedro, você não tem fé mesmo não. Pedro, eu acho que você não está pronto para isso. Pedro, eu queria tanto fazer uma coisa com você, mas acho que você não quer. Mas não foi assim que Jesus fez. Quando ele clamou, socorre-me, Senhor, Jesus estende as suas mãos e tira Pedro lá de baixo, tira Pedro da sua incredulidade, tira Pedro de tudo que estava deixando ele com medo, nervoso. Jesus tira Pedro lá de baixo. É assim que Jesus quer fazer conosco. É como se Jesus olhasse para Pedro naquele momento e falasse: Pedro, você não sabe quem vai ser você, Pedro, mas eu sei. Eu sei o tanto de coisas que eu vou fazer através da sua vida, Pedro. Por isso, vem aqui, levanta. Eu não desisti de você, Pedro. E ele traz Pedro de volta. E nós vemos nessa história tantos exemplos na nossa vida, tantos momentos que nós começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a perder a nossa fé. Então queria voltar, que você lembrasse quem é Pedro lá no livro de Atos. É o mesmo Pedro que está aqui no livro de Mateus, mas depois de ter passado por um processo com Jesus, e Jesus quer fazer esse processo na sua vida, Jesus quer fazer esse processo em nossas vidas. Um outro exemplo que nós vamos usar está em Mateus no capítulo 16, no versículo 13 a 26, também é outro texto muito conhecido. Jesus chega nos discípulos e pergunta bem assim: o que as pessoas andam dizendo a respeito de mim? Quem elas pensam que eu sou? E os discípulos falam: uns dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. Aí Pedro vem e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento Jesus olha para ele e fala: não foi ninguém que te disse isso, não foi uma revelação humana, foi o próprio Deus que te disse isso, Pedro. Você teve uma revelação de Deus agora. Aí você consegue imaginar de uma forma bem humana, Pedro naquele momento. Com certeza Pedro ficou muito feliz. Olha só, eu recebi uma revelação de Deus. Deus falou comigo, diretamente comigo, olha que forte. Alguns instantes depois, Jesus começa a falar sobre o que deveria acontecer com ele. Eu preciso sofrer, eu preciso morrer, mas eu vou ressuscitar, as coisas devem acontecer assim, são assim que estão escritas. Aí Pedro chama Jesus e fala: vem aqui, Jesus, eu acho que não é bem assim não, acho que você não tem que sofrer essas coisas, não é bem assim. O que Jesus fala? Uma palavra dura, né? Afasta-te de mim, Satanás. Jesus repreende as palavras dele naquele momento. Sabe por quê? Porque Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. É através da cruz que nós estamos aqui hoje. É através da cruz que nós temos a liberdade de chegar mais perto de Deus. É através da cruz que nós recebemos a graça. É através da cruz que todo o evangelho foi construído. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Então, quando Jesus escuta aquelas palavras, ele sabe que aquelas palavras não estão vindo de Deus, não está vindo de Pedro, está vindo de Satanás. E você imagina a cabeça de Pedro naquele momento. Nossa, mas alguns minutos atrás, eu tive uma revelação de Deus. Eu consegui entender que ele é o Filho de Deus. Eu consegui dizer isso para as pessoas. Ele me elogiou na frente de todos. E alguns minutos depois, ele mandou eu sair de perto dele. Satanás, me chamou de Satanás. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós recebemos algo de Deus e isso se torna soberba dentro de nós? Quantas vezes nós recebemos uma mensagem do Senhor, nós recebemos dons do Senhor, nós recebemos tantas coisas de Deus, mas nós começamos a nos encher daquilo. A Bíblia fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que o poder que tudo excede venha de Deus, não de nós. E nós muitas vezes fazemos isso, meu irmão, são muitas. E o que nós damos espaço? Nós damos espaço para a nossa carne, nós começamos a falar por nós mesmos, nós começamos a falar muitas vezes pelo diabo. Muitas vezes começamos a duvidar da própria palavra que é de Deus. Você imagina o próprio Jesus dizendo: eu preciso morrer, eu preciso passar por... Não é bem assim. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e não é bem assim. Não é assim que tem que acontecer. Não, tem alguma coisa estranha aqui. Quantas vezes nós só queremos ler na palavra o que é conveniente a nós? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu imagino Pedro muito triste nessa situação. Mas no próximo capítulo, é como se Jesus olhasse para Pedro e falava: Pedro, eu não desisti de você, vem aqui comigo, vamos subir no monte. Jesus chama 3 discípulos apenas, e eles sobem ao monte, o monte da transfiguração,
onde aconteceu algo sobrenatural. Imagina a cabeça de Pedro, mas eu não estou entendendo nada. Uma hora ele mandou afastar dele, porque eu era Satanás, outra hora ele me chama para subir no monte, para ver essa coisa maravilhosa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus via aquele Pedro de Atos. Jesus olhava para ele e sabia tudo que ele faria através da vida dele. A mesma coisa Deus olha para nós. Muitas vezes nós pensamos, eu falo isso porque eu já pensei muito isso, meu irmão. Nós olhamos a nossa vida e pensamos, será que Deus tem alguma coisa para fazer através da minha vida? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos, nossa, eu sou tão confuso em algumas coisas, eu não consigo nem me concentrar em uma ideia fixa às vezes. O que Deus quer fazer comigo? Deus olha para você pronto, meu irmão. Deus olha para você com a obra terminada. Deus não olha você nessa situação atual. Deus quer que você caminhe com passos de fé, que você saia dessa situação atual e chegue próximo a Ele. Entenda o evangelho dEle. Olha o tanto de coisa que Deus fez através da vida de Pedro. E eu posso dizer uma coisa que João fala. Tantas coisas aconteceram além do que nós lemos aqui, que ele fala que cuida ele dizer que não caberia no mundo tanto de livro que seria escrito. Tantas coisas devem ter acontecido a mais do que o que está ali em Atos. Tanto que Deus pode ter usado a vida deles, mas naqueles momentos ali em Mateus, os discípulos em si, eles ainda não entendiam o quão grande era esse ministério. E a última parte que nós vamos falar é outro versículo muito conhecido, vai estar em Mateus 26, do 31 a 35. Jesus ali na Santa Ceia, Jesus fala que será traído. O que Pedro fala? Eu não, Senhor. Jamais. Eu nunca farei isso. Nunca. Quantas vezes nós cantamos, nós pronunciamos, nós publicamos nas nossas redes sociais, Jesus, eu nunca vou te deixar. Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, nunca vou me afastar do Senhor. Nunca vou fazer isso. Nunca, jamais. Pode todo mundo fazer isso. Eu não. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, nunca vou te deixar. Quantas canções nós cantamos sobre isso? Quantas vezes nós fazemos isso? E nós sabemos o que acontece depois. Lá no versículo 69, ele vai começar a negar Jesus. Diante de situações, as pessoas olham para ele e falam, uai, você parece com aquele homem ali, ó, que está sendo acusado, que vai ser morto. Você anda como eles, você fala como eles. E ele fala, não, eu não conheço esse homem. Não conheço. Depois, em um segundo momento, ele começa a se amaldiçoar. A Bíblia fala que ele se amaldiçoou. É como se ele falasse assim, eu quero que caia um raio sobre a minha cabeça se eu conhecer esse homem. Eu quero que eu morra. Não, eu não conheço esse homem. Então ele começa a se amaldiçoar em relação àquilo. E por último, quando ele nega a terceira vez, no momento que ele nega, o galo canta imediatamente, ele lembra das palavras de Jesus. Pedro fica arrasado. A palavra usa um título, né, no capítulo, que eu acho muito forte, que fala que Pedro chorou amargamente. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ter sido esse momento. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós dissemos que nunca deixaríamos Jesus? E às vezes alguém aí que está assistindo agora, ou depois, porque isso vai estar disponível. Quantas vezes você disse que nunca deixaria Jesus, mas hoje você está tão longe dele? Você está negando ele através das suas atitudes. Você está negando quem você é através de Jesus por causa das suas atitudes. Você tem negado o que Deus tem para a sua vida por causa do pecado. Você tem negado tudo que Deus fez por você, toda a cruz, toda a dor. Você tem negado com atitudes. Quantas vezes estamos fazendo isso? Quantas? Quantas vezes? E Pedro ficou desesperado. Pedro estava arrependido. Chorou amargamente. Ele diz uma frase. Ele fala, eu vou voltar a ser pescador. É como se ele dissesse, eu desisto disso aqui. Ó. Eu não quero mais saber disso não. Acabou, chega para mim. E a palavra de Deus fala, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 7, que quando Jesus ressuscitou,
ele disse bem assim: chame os discípulos e a Pedro. Então Jesus, quando ressuscitou, é como se ele dissesse: Pedro, eu não desisti de você, vem cá. Pedro nem estava mais com os discípulos, ele tinha desistido, ele falou: não quero mais. E Jesus manda chamar e a Pedro. Meu irmão, Jesus te chama pelo nome, e é o tempo todo a palavra de Deus fala que o Espírito está chorando, gemidos inexprimíveis. É o tempo todo Jesus te chamando para estar perto dele, porque Jesus te vê como um vaso terminado, Jesus te vê como uma obra completa. Jesus não te vê como você está hoje, Jesus não te vê sujo, preso no pecado, Jesus não te vê dessa forma. Isso é ruim para ele, isso dói nele. Ele não quer te ver dessa forma. Jesus te vê como um vaso terminado. Olhe como os olhos de Deus olham. Neste momento, meu irmão, abra os seus olhos espirituais e veja quão grande é a obra de Deus na sua vida. E quando eu falo obra de Deus, meu irmão, não falo sobre microfone, eu não falo sobre púlpito, eu não falo sobre aparecer, eu não estou falando sobre isso, meu irmão. Deus tem algo muito grande para fazer em nossas vidas, e são ministérios pessoais, são coisas muito grandes que vão alcançar públicos diferentes. Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Esse momento que estamos vivendo hoje é o momento de nós entendermos isso, que nós somos igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Eu estou aqui nesse momento com apenas alguns irmãos aqui dentro da igreja. Há 2 meses atrás essa igreja estava cheia. Mas aqui não é a igreja de Deus, não é esse templo, é você, meu irmão. Você é a igreja do Senhor. Assim como Pedro foi, eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, não prevalecerão contra a sua família, porque você é a igreja. Foi Deus que te edificou, você consegue entender? Olha como Jesus estava olhando lá na frente. Logo depois disso, Pedro se juntou a eles a Galileia, como Jesus pediu. E eles estavam pescando, nós vemos lá. Aí Jesus manda pescar do outro lado. Vem muito peixe. E eles vão lá. A Bíblia fala lá em João, é muito legal, que eles estão meio confusos. Eles ficam: será que é Jesus mesmo? Será que é ele? E eles sentam, vão comer. E quando Jesus começa a falar, eles: não, é ele mesmo. Aí Jesus chama Pedro. Fala: Pedro, vem cá, vamos conversar. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Mas você me ama mesmo? Claro que sim. Então cuide das minhas ovelhas. E ele pergunta pela 3ª vez: você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus te pergunta hoje: você me ama? Pregue o evangelho. Se você me ama, guarda essa palavra aqui, ó. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Tem muita gente em casa sofrendo, o pastor acabou de falar isso aqui. É algo que eu estava vendo também esses dias. Tem uma campanha aí do governo, se eu não me engano, não sei se vocês já viram aí no Facebook, está aparecendo bastante, de pessoas segurando a plaquinha bem assim: eu estou há dias dentro de casa com o meu agressor, eu estou apanhando em casa, eu estou isso. Tem gente sofrendo aí do seu lado, na sua vizinhança. Cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Cuide dos órfãos e das viúvas. Você me ama? Pregue o evangelho. Jesus nos chama para isso. E eu queria te convidar, você que está aí em casa, como passo de fé. Você que entendeu essa palavra aí, você digitasse aí no bate-papo aí, o Alex está ali, ele vai ver. Como um passo de fé, você digitasse assim: Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu da minha família. Se existem pessoas que você tem orado, se existem pessoas que neste momento aqui da nossa conversa, você viu: nossa, como eu queria que fulano estivesse escutando isso, como eu queria que fulano estivesse aqui comigo. Eu queria que você escrevesse aí: Deus não desistiu de fulano. E mais, mande esse vídeo para ele. Mande assim: ó, Deus não desistiu de você. Eu estou orando por você, eu estou contigo, meu irmão. Porque é para isso que Jesus nos chama. Então, meu irmão, eu queria que você imaginasse então, olhando para nossas vidas. Eu comecei aqui mostrando para os irmãos quem era Pedro lá no livro de Atos. Uma pessoa que nós olhamos muitas vezes e falamos: não, Deus pode até usar ele, mas me usar para isso, eu acho muito difícil. Acho muito difícil Deus achar alguma coisa boa em mim. Mas a Bíblia está repleta de exemplos, pessoas como nós,
Pessoas com as mesmas incredulidades que nós, pessoas com as mesmas dores, as mesmas fraquezas, as mesmas discussões, sabe para quê? Para mostrar que quem faz a obra é Jesus, não são as pessoas. Então, se Jesus ele tem algo na sua vida, Jesus quer te levantar esses dias, meu irmão, apenas olhe nos olhos dele, não olhe para as tempestades e caminhe em passos de fé para alcançar Jesus. Deixa Jesus alcançar a sua família. Deixa Jesus alcançar os seus amigos. Use as redes sociais neste momento para deixar Jesus alcançar vidas. Use seu WhatsApp neste momento para deixar Jesus alcançar mais e mais pessoas. Porque Deus tem algo muito grande para nós. Nós precisamos entender isso. Deus não desistiu de nós. E nos momentos que nós nos achamos que decepcionamos mais a Deus, que machucamos mais a Deus, a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Ou em outras palavras, a ficar perto dele, não longe. Porque o mais natural para o ser humano é pensar assim: se eu magoei a Deus, eu preciso ficar longe, eu não posso orar. Se eu magoei a Deus, eu preciso ficar um pouquinho longe, acho que Ele está triste comigo. Não, Ele quer você por perto. É na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, meu irmão, se você se sente fraco hoje, se você se sente triste hoje, eu queria te dizer uma coisa: Ele te recebe do jeito que você está, sabe por quê? Porque Ele não te vê dessa forma, Ele te vê com a obra completa. Ele olha para você e vê um homem cheio de Deus, que até a sua sombra cura. Ele olha para você e vê um potencial tão grande para a mudança dessa geração, para a mudança da sua família, para a mudança da sua casa, que isso não é tão importante. Arrependa-se. Busque a Ele. Deus quer se aproximar de nós. Se aproxime dEle. Não se perca nas suas verdades, nos seus conceitos. Se prenda em uma verdade, Jesus. E essa verdade está aqui, o manual está aqui, tudo está aqui, tudo está aqui. Não existe uma revelação pós-Bíblia. Então receba da palavra de Deus cada dia mais na sua vida, meu irmão. Então você aí na sua casa, leve essa palavra para outras pessoas, deixa Deus usar a sua boca. Use, fale para outras pessoas: ei, Deus não desistiu de você, Deus quer te usar, Deus tem algo para fazer na sua vida, eu creio e por isso eu falo. Deixa Deus te usar para isso, meu irmão. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus, amém?